Para mim está claro que essa seleção brasileira é um fracasso. Uma seleção de fracassados, com exceção do treinador, que é bom sim, mas não tem moral, porque esses jogadores europeizados e fracassados são também arrogantes. Eles não baixam a bola para treinador nenhum, porque são treinadores daqui do Brasil. Eles se acham melhores do que os treinadores. É Marquinho, todos esses jogadores aí, fracassados, né, que não vão levar o Brasil a lugar nenhum. Militão, Paquetá, só tem coadjuvantes, não tem jogadores de nome. Estão ali preparados pelos europeus para levantar a bola, para Mbappé, para Bellingham, para outros ali. Eles mesmos, quando atuam do lado da seleção brasileira, não vão a lugar nenhum. Uma coisa que eu acho interessante, seleções como Colômbia e Uruguai pegam jogadores dos seus países que disputam o Campeonato Brasileiro e estão aí, ó, na semifinal. Arias da Colômbia e outros, Arrascaeta, De La Cruz e Vinha no Flamengo, servem para suas seleções. Já os jogadores brasileiros que estão trabalhando aqui não servem para a seleção brasileira. Entendeu? Aí está o problema. Jogadores que não venceram na vida ainda jogam com mais vontade do que jogadores que se acham melhores do que todo mundo porque estão no Real Madrid, porque estão jogando na Inglaterra, na França, na Espanha. Eles têm vergonha de se sujar. Você viu algum jogador brasileiro sujo de lama, comendo grama? Eu não vi. Entendeu? Eles vêm aqui passear. Mas eu tive uma conclusão. Se eu entendo de futebol, aquele jogador, o Endrick, ele vai jogar no time B do Real Madrid e logo será emprestado. Ele não tem futuro na Europa, muito menos na seleção brasileira. Outra conclusão que eu tirei: se o Dorival tiver pulso, se ele for pelas convicções dele e não conduzido pelo grupo que está em volta dele aí, incluindo o Tafarel, que insiste com esse goleiro aí, com esse Alisson, mas se ele for pela cabeça dele, ele terá sucesso. E ele levará o Pedro. O Pedro não ficará mais fora de nenhuma convocação se o Dorival souber o que está fazendo. Porque todo time tem que ter variações de jogadas, tem que ter opções. E o único centroavante nato, aquele que você pode jogar a bola na área porque ele vai finalizar, seja de cabeça, seja de peito, seja com os pés, é o Pedro. Jogar como a seleção jogou, sem um atacante fixo, é uma forma de se jogar. Não teve sucesso, mas ele também não tinha nenhuma opção, porque não tinha nenhum jogador como o Pedro, até porque são raros os centroavantes nato como o Pedro. Então, eu concluo que se ele comandar a seleção, se ele tiver pulso, ele vai levar o Pedro já na próxima convocação. O que ficou claro também é que o Estevão do Palmeiras era o craque, é o craque. O outro estava sendo supervalorizado para ser vendido, já foi. Não terá sucesso. Não terá sucesso em lugar nenhum esse jogador chamado Endrick. Ele não é jogador de seleção. Jogador de seleção tem que ter o nível do Romário, tem que fazer gol. Ele não é, não tem jeito para ser jogador de futebol nível seleção brasileira, tá certo? Então, vamos ter que começar do zero, Dorival, se você quiser classificar a seleção brasileira. E jogadores que jogam aqui no Brasil, por que não servem? Por que os colombianos que estão aqui servem? Por que os uruguaios que não estão na Europa, mas estão no Flamengo, servem para suas seleções? E por que os brasileiros que estão jogando aqui são desprezados por vocês? Qual a explicação?